O SCP, né? O Esporte Clube Corinthians Paulista louco. Ele manda aqui no chat. Fala, filósofo Paulo do Vale. Oh, que beleza. Gostei, que bom. Um abraço pro nosso amigo. É o seguinte, o Arboleda, ele não vai jogar amanhã. Só que não é uma lesão grave, é só apenas uma questão mais de preservar o zagueiro equatoriano que teve esse problema contra a equipe do Sport no decorrer do jogo, foi substituído. Eu até achei que seria uma lesão muscular ali, né, que o pessoal fala, grau 2, deixa o cara 20 dias de molho. Não é o que foi passado pra gente com relação ao Arboleda. Ele realizou todos os exames necessários e não foi detectado nenhum tipo de lesão. Mas para a partida de amanhã contra o Vasco, 6h30 no Morumbi, o Arboleda está descartado. Óbvio que é um desfalque bem considerável se a gente levar em consideração que a dupla Beraldo e Arboleda está invencível. Eles sofreram o primeiro gol desde que atuam juntos em 2023 no clássico contra o Corinthians de pênalti. Então, além de ser uma dupla invencível, era uma dupla até então não vazada, até o clássico do último final de semana. E contra o Sport, na quarta-feira, também essa dupla não foi vazada. Mas não teremos novamente eles em campo amanhã por conta dessa dor, né? Vamos chamar mais de dor, incômodo na coxa do Arboleda, que faz com que o equatoriano fique de fora. E aí fica a dúvida, será que o Dorival escala uma zaga made in Cotia, formada por Beraldo e Diego Costa? Ou será que o Dorival coloca novamente um gringo ao lado do Beraldo, no caso o Alan Franco? Eu acho que tá pendendo um pouquinho mais para uma zaga made in Cotia amanhã contra o Vasco da Gama. O Dorival deve mexer muito no time com relação à partida contra o Sport? Acho que até que não. Creio que o Dorival amanhã ele vai colocar em campo uma equipe próxima do ideal, porque durante a semana o São Paulo tem duelo pela Sul-Americana contra o Puerto Cabello. É um jogo que pode definir, praticamente encaminhar a classificação de São Paulo na Sul-Americana? Mas também não é um jogo que tem que ser tratado com prioridade, né, no ambiente do São Paulo, porque depois dessa partida o Tricolor ainda terá o Tigre novamente pela frente. O Tigre, na verdade, é só na última rodada, e o São Paulo terá aí o adversário, que agora até me fugiu quem é o outro time do grupo do São Paulo. Puerto Cabello? É o Puerto Cabello, isso. É Puerto Cabello. O Tolima, velho. O Puerto Cabello é na quarta, o Tolima. Então São Paulo ainda tem, além do Puerto Cabello na quarta, o Tolima e também o Tigre. Então não é um jogo de extrema necessidade você apostar em força máxima. Então, apesar dessa sequência de clássico contra o Corinthians, de Sport na Copa do Brasil e desse jogo importante com o Vasco da Gama no Morumbi, o Dorival, que vem fazendo muito esse rodízio, podemos dizer assim, com algumas peças do elenco, eu acredito que o Dorival vai priorizar mais esse jogo de amanhã do que quarta-feira contra o Puerto Cabello. Então, o que ele tiver de melhor à disposição, imaginando, né, um time ideal, ele coloca em campo amanhã com a ausência do Arboleda. E qual seria esse time? Vamos então imaginar. Rafael no gol. O Rai Ramos está à disposição novamente amanhã, porque ele não pode atuar na Copa do Brasil, mas a gente sabe que o Rafinha hoje é o titular dessa defesa do São Paulo. Eu acho que o Rafinha será novamente o titular. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Gustavo Soler. Então o Rafinha titular e o Natan tava no departamento médico, né? Não voltou até agora o Natan, então o Natan entrou no jogo contra o Sport. Então o Rafinha segue, né? Capitão do time do São Paulo e... tem voltado jogando bem. Em condições normais, ele é o melhor que tem na posição do São Paulo. Vamos lá, então. Né? Eu tomei aguinha aqui. Esse tempo seco, cara, acaba com a minha garganta. E o pendrive também, né? Não, isso aí não tem mais. Rafael, Rafinha, Beraldo, Diego Costa. O Caio Paulista pode ficar novamente à disposição. Eu não sei se o Dorival vai querer arriscar com o Caio Paulista, ele que não jogou contra o Sport. E aí pode ser o Patrick novamente. Meio de campo com Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor. Acho que aí ele não mexe. E aí, a grande questão é, depois do jogo contra o Sport, que o Luciano e o Marcos Paulo entraram no segundo tempo e mudaram ali o panorama do jogo, será que o Dorival pode arriscar um trio de ataque com Luciano,
Marcos Paulo e Caleri, ou será que Marcos Paulo e Luciano brigam por uma vaga ao lado do Caleri no ataque, e aí o Alisson segue no meio-campo do São Paulo? 3 atacantes, Luciano, Marcos Paulo e Caleri, ou uma dupla de ataque com Caleri e mais um? O que vocês acham? Eu iria de Caleri mais um. Acho que ficar melhor, né, mais fortalecido o meio de campo do São Paulo quando tem 4 jogadores, e o tal do Michel Araújo até que tá bem, né? Começou, acho que fazendo bons jogos ali. O Rogério tentou uma situação nova, né, com o Michel Araújo, mas ele no meio de campo não vem comprometendo, né? E é isso, né? O Dorival, ele é um cara que consegue ajustar os times sem fazer grandes contratações. Normalmente ele olha pro elenco que ele tem. Sim. E ajusta o time colocando, né, como a gente fala, o feijãozinho com arroz. O jogador joga em tal posição, então vai jogar nessa posição, sem inventar muita moda. E acho que vem fazendo um bom trabalho o Dorival Júnior, e acredito que com 4 jogadores no setor do meio de campo, o time de São Paulo fica mais forte, até para que a bola chegue com mais qualidade no Caleri. E aí não precisa ter um Luciano voltando tanto, né? Como era em alguns momentos com o Rogério, o Luciano sendo o meio armador de São Paulo, tendo que voltar para recompor com os volantes. Dá para fortalecer ali, colocando 4 jogadores de meio de campo e o Luciano um pouco mais solto, então o Marcos Paulo um pouco mais solto, para jogarem ao lado do Caleri. Eu não acho que o Luciano seja um atleta para ser titular no São Paulo. É um cara que... Não. Olha. Eu não gosto do futebol do Luciano. É um cara que teve passagem por grandes clubes, mostrou ser pelo menos um jogador de conseguir resultados para a equipe no início do trabalho e depois caía de rendimento. Aconteceu isso no São Paulo, no Grêmio, no Corinthians, em boa parte dos times que ele passou. E hoje, até pensando em titularidade, eu vejo um São Paulo com Caleri, Marcos Paulo e até um Wellington Rato ali na frente. Seria uma possibilidade, para mim, melhor que o Luciano. Luciano, na minha visão, é um cara que tem que entrar no segundo tempo. Jogador que entra no segundo tempo, cria as jogadas, ajuda a criar, ajuda a marcar gol. Ele é bom para entrar no segundo tempo. Agora, dentro de campo, jogando na primeira etapa, é um cara com muita dificuldade técnica, muita dificuldade até de concentração de jogo. Você vê, às vezes, o Luciano muito disperso, erra cada lance bobo, passes errados. É um cara que enfrenta muita dificuldade. Mas não sei não, esse São Paulo, viu o PDV? Sei não, hein? Sei não. Vai beliscar uma Libertadores? Acho que ele belisca uma Libertadoresinha ali, né? Libertadores consegue, né? Até porque, né, se fizer um campeonato regular, meia boca, mediano pra bom, consegue, né? Consegue. Coisa que o 7, São Paulo 8 vagas, coisa exato. que nos 2 últimos anos o São Foi Paulo não fez. vergonhoso, né? Foi totalmente vergonhoso. Mas se dedicou à Copa Sul-Americana. Dava pra ter tentado os dois. E aí ficou sem nenhum deles, né? Não conseguiu nem o título da Sul-Americana, tomando um vareio de bola do Del Valle e nem se classificando via Campeonato Brasileiro. Pois é, com Rogério Ceni nas 2 oportunidades ainda como técnico do São Paulo. Aliás, né, caso se confirme uma saída do Mano Menezes após o Grenal do final de semana, obviamente com derrota do Colorado, Rogério é um nome fortíssimo, né, para assumir a equipe do Inter. O pai do Rogério, ele é torcedor do Colorado. Né? E o Rogério na infância também era. Também era, até conhecer o São Paulo, né? Porque o Rogério é de Sinop. Exato. O Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul? Agora Mato Grosso. Né? Então tinha ali... A família tinha uma que agora o Ramiro lembrou, né? MT, né? A sigla de Mato Grosso. Lembrei de pessoa que aqui já trabalhou, foi ler um boletim de trânsito, viu MT, leu chegada a Mato Grosso ao invés de Marginal Tietê. Chegada a Mato Grosso. Histórico. Saído ali perto do Shopping Vila Lobos, sentido Mato Grosso. Sentido Mato Grosso. Acontece. Pô, tá a sigla MT, né? Na minha cabeça é Mato Grosso. Então, o Rogério pegava muito pra visitar os familiares, né? Agora eu não era da mesma sala, mas eu conheci um primo do Rogério. E ele estudou na PUC, jogou com a gente lá no time. Ele torcia pro São Paulo. Que todo mundo da família, pré-Rogério, é tudo colorado. O Rogério também era, até ele virar o que virou no São Paulo, né? E não tem como, o homem é São Paulino nato agora, né? Exatamente. Agora, caso seja essa a escolha do Inter, é interessante que o Rogério de novo vai pegar um perfil de um clube gigante, né? Continental, como é o Internacional.
mas que hoje tem um elenco lotado de jogador nota 5,5, igualzinho o São Paulo. E o Rogério tem uma filosofia de querer transformar o time dele num Bayern de Munique, né? E tem a ideia de que os jogadores sejam sua imagem e semelhança. Então a gente já consegue imaginar talvez um ponto de atrito do Rogério no Internacional com o a mais de que ele não vai poder reclamar da piscina, né? Porque no São Paulo ele é o Rogério Ceni, né? Ele vai muito além da figura, pelo menos quando ocupava o cargo de técnico, ele ia muito além da figura do cargo de treinador. No Internacional, por mais que exista um respeito e acho que até um desejo por parte da torcida, não vai dar pro Rogério ser essa figura, né? Ele vai ter que ficar restrito ao trabalho de campo. Mas, assim, é interessante. Eu acho que o Rogério merece novas oportunidades num espaço de tempo aí curto, desde a saída do São Paulo. Vamos ver se ele corresponde caso assuma o Inter. E aí, pra gente fechar o assunto São Paulo, o jogo que terá... Boa sorte, torcedor São Paulino. Amanhã, arbitragem de Leandro Pedro Voaden. Será o dono do apito com o árbitro de vídeo, Rafael Traça, então. Que coisa, hein? Boa sorte, torcedor São Paulino, que estará amanhã no estádio do Morumbi. Boa sorte, torcedor vascaíno, que estará no estádio do Morumbi, torcendo também pelo país todo, assim como os torcedores de São Paulo que não foram ao Morumbi, porque amanhã, promessa de jogo complicado Voaden. Por parte da arbitragem. O Voaden já ajudou o São Paulo, né? É. Num passado recente. Verdade, aí. né? Ano passado... É. Ano passado o Voaden... 47 anos o Voaden já. Teve o VAR do Voaden, né? O VAR do Voaden, né? Ele só esqueceu de... Pra marcar pênalti, o jogador tem que estar em posição legal, né? E marcaram o pênalti do Caleri. Foi mais... Ele tava ali dentro de campo, né? Foi mais uma questão de todo... Foi Erro do VAR. uma obra... Uma obra-prima da arbitragem que terminou com o glorioso, né? Quem que era o antecessor do CNM? Nem lembro quem que era o... Era o Gaciba. É, o Gaciba. glorioso Gaciba, né? Também tá sumidão, né? Ainda bem. Tá atrapalhando ele virou ninguém. comentarista de novo, eu acho, né? Putz, tanta coisa boa pro futebol pra virar comentarista de novo. Mas o Gaciba conseguiu resetar a máquina lá da CBF e não tinha mais o replay, né? Então, foi espetacular. O futebol brasileiro é uma máquina de... Foi fazer um backup. E, pô, o computador pegou fogo, Passaram o explodiu. antivírus, acharam o vírus bem no vídeo do... É complicado. Foi baixar a música no Ares, aí pegou o vírus, aí teve que formatar o PC. Formatar o PC e perdeu só o lance desse jogo. Dos outros jogos tiveram todos, desse não tinha. Exatamente. Só pra fechar o assunto arbitragem, você falou boa sorte, torcida de São Paulo e tal. Voltando só ao derby rapidinho. Domingo o árbitro do derby é o Wagner do Nascimento, cara. Meu Deus do céu. Cara, a gente tava até falando isso na live hoje. Caiu na área, pênalti. Coloca árbitro de São Paulo, cara. Sim. Pô, o Rafael Quem vai Claus ser que vai o apitar amanhã Palmeiras e Santos, o Rafael Claus é de Santa Bárbara do Oeste. O Rafael Claus entende um derby. Ele sabe como é jogado um derby. Vem um Wagner do Nascimento, o cara não sabe, entendeu? Aí vira um festival de cartão, de falta, de confusão. Toda vez que árbitro de fora apita o Grenal, porque não sabe como lidar com o Grenal, sempre acaba em confusão. Toda vez que árbitro de futebol apita derby fora, também... Né? A Ponte Guarani a gente até relembrou hoje com o Elias na live. Em 99 tivemos o derby das 100 faltas. 106 faltas foram marcadas no derby 106 de faltas? 1999. Mas era uma final? Não, o Campeonato Brasileiro normal. Nossa senhora. Partidinha amiga, né? 106 faltas. Teve algum expulso, será, no jogo? Teve. Mas esse, de forma irônica, tinha que ser chamado de o Clássico da Paz, né? Qual? É. É esse. Esse aí. Tudo sim. de falta, de Sim, forma irônica. Pô, e podia meter o Flávio Rodrigues pra apitar o derby, né? E aí, o Flávio Rodrigues vai estar no Grenal. Olha a confusão. Vai ter confusão no Grenal. É pro Wagner Nascimento Magalhães, né? Por sinal, Wagner, já que tá fazendo nada na sexta-feira, já que tem que estar concentrado pro jogo, trabalhar um pouco, Vagnão. Muda a tal da súmula que você preencheu errado. Quem fez o primeiro gol do Palmeiras contra o Fortaleza foi o Veiga batendo pênalti, não foi o Rony, Wagner. Você não sabe nem ver os caras, velho. Como é que se confunde um cara de 80 com um de 1,60, mano? Pô, tá 3 dias em São Paulo, não tá fazendo nada. Cara, mas vai lá e corrige a Rony súmula, é filho. parecido com o Veiga. Não é muito, semelhantemente O falando. branco do olho é inconfundível. Boa sorte, PDV. Só isso que eu posso dizer. Estarei lá acompanhando de perto. Nossa, vai ser um desastre. E fica tranquilo, tá? Ele não corre mesmo.